o pai parou de pagar a pensão. E agora, o que fazer? Gente, infelizmente é muito frequente essa situação, né, em que o pai vem pagando, o pai ou a mãe, né, porque a mãe também pode ser condenada a pagar alimentos, mas o pai ou a mãe deixa ali de pagar a pensão, né, e a criança fica a ver navios, né. Infelizmente os custos a gente sabe que é muito alto com os filhos, né, são muitas despesas, fora as despesas extraordinárias que muitas vezes pode acontecer. E a gente sabe que aquele valor ali mensal, né, aquela pensão vai fazer falta. Primeiramente, é importante eu deixar claro para vocês que existem duas situações, né, sendo que somente em uma delas você vai poder cobrar a pensão na justiça. A gente tem a primeira situação, que é quando os pais daquela criança fazem um acordo, que a gente chama acordo de boca, né, aquele acordo que os dois sentam ali e resolvem, olha, você vai pagar X de pensão e tá tudo certo, né? E aí o pai paga aquele valor ali, só que não tem nenhuma regularização na justiça. E nós temos a outra situação, que é quando realmente existe uma decisão judicial fixando aqueles alimentos. E é importante vocês entenderem que assim, você até pode fazer um acordo para receber aqueles alimentos, mas o acordo, para ele ter validade, para você cobrar na justiça, ele tem que ser feito judicialmente. Então, esse acordo de boca que as pessoas fazem, na justiça não vai ter validade, a não ser que seja algo por escrito, tenha reconhecimento de firma em cartório, mas mesmo assim não é o ideal, tá? O ideal é que você realmente procure, né, um profissional, faça aquele acordo e leve para que o juiz homologue e a partir dali aquele acordo passa então a ter validade. E aí o que acontece? O acordo de boca, gente, qual que é o problema do acordo de boca, né, que a gente chama? Que é o acordo que não é homologado pelo juiz, né, não tem decisão do juiz fixando aqueles alimentos. O problema é que quando você faz um acordo de boca e o pai para de pagar a pensão, você não vai poder cobrar as pensões atrasadas na justiça. Então, vamos supor, né? Você senta lá com o pai do seu filho e resolve que ele vai pagar, sei lá, 30% do salário mínimo, né? Vamos jogar aí, R$300 de pensão. E aí o pai paga ali os primeiros meses, tá tudo certo, de repente ele para de pagar. E aí você vai procurar um advogado, né, porque você quer cobrar ali os meses que ficou sem receber, né, que seu filho ficou sem receber. E aí o que o advogado vai dizer para você? Olha, como não tem fixação judicial dessa pensão, a gente não vai poder cobrar na justiça. Primeiro a gente vai precisar regularizar a pensão e aí o pai vai ser intimado para pagar o que o juiz fixar e aí depois disso, se ele não pagar, a gente pode cobrar. Então, infelizmente, no acordo de boca, tudo que o pai deixar de pagar durante esse acordo, você não vai poder cobrar judicialmente, você só vai poder cobrar a partir da data em que tiver fixação do juiz. Agora, vamos supor, né, que você tenha buscado ali o judiciário, tenha sido fixado um valor pelo juiz, ou você fez um acordo com o pai e o juiz homologou aquele acordo. Aí sim, esse acordo ele vai ter validade judicial, e aí se o pai não pagar os valores, aí você vai poder cobrar então na justiça. E como que a gente faz para cobrar esses valores, gente? Nós temos duas possibilidades de fazer essa cobrança da pensão atrasada. A primeira delas é o que a gente chama de rito da prisão, né? Que é quando a gente faz o pedido de prisão do pai pelo não pagamento da pensão. E o outro é pelo rito da penhora. No pedido pelo rito da prisão, como que vai funcionar isso na prática, né? Você pode cobrar somente os últimos 3 meses pelo rito da prisão. Então, vamos supor que o pai ficou devendo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Você vai poder cobrar o mês de maio, abril e março. Os 2 meses que ficaram lá para trás, janeiro e fevereiro, você não vai poder cobrar, porque eles não entram pelo rito da prisão. Então, você vai dizer para o juiz, olha, o pai está devendo 5 meses, mas eu sei que eu só posso cobrar os últimos 3, então eu quero que
você intime ele para fazer o pagamento, pelo menos desses últimos 3. A partir daqueles 3 meses, tudo que vencer no curso do processo, ou seja, até a data em que ele efetivamente pagar, vai correr por esse rito da prisão. Então, vamos supor, vou dar um exemplo prático aqui para vocês compreenderem. Vamos supor que o pai ficou devendo, né? Volto àquele exemplo. O mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ficou devendo 5 meses. Pelo rito da prisão, quando você der entrada no pedido, você vai poder cobrar os últimos 3 meses. Então, o mês de janeiro e fevereiro, você não vai poder cobrar no rito da prisão. Você vai poder cobrar o mês de março, abril e maio, que são os últimos 3. E aí, no curso do processo, o pai continua sem pagar pensão. Então, aí você vai cobrar. Vamos supor que ele ficou um ano inteiro sem pagar a pensão a partir da data em que você fez o pedido pelo rito da prisão. Então, além do mês de março, abril e maio, você vai cobrar também junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o pai pagar. Todos os meses que se vencerem até o pai fazer o efetivo pagamento. Thaís, como é que fica os 2 meses lá que ele não pagou? Eu não recebi, né? Não é justo ele ficar sem pagar. Você vai poder cobrar também aqueles 2 primeiros meses, né? De janeiro e fevereiro. Só que a cobrança é por um outro procedimento que nós chamamos de rito da penhora. Por que rito da penhora? Porque o pai ele vai ser intimado para fazer o pagamento desses outros 2 meses também. Se o pai não pagar esses 2 meses, né, no exemplo que eu tô dando para vocês, tá, gente? Claro que se tiver mais meses vencidos, vocês vão cobrar todos os outros meses por esse rito da penhora. Esses meses mais antigos. E aí, se o pai não pagar, mesmo após a intimação, o juiz vai começar a procurar bens para penhorar, vender, se for o caso, e você então conseguir receber o dinheiro, tá? Então, sim, é possível fazer a cobrança na justiça, vocês devem fazer a cobrança, porque a gente sabe da necessidade dos filhos, né, de receber a pensão e tudo mais. E aí só é importante vocês entenderem a forma que é feita essa cobrança, né, e que essa cobrança só é possível se já tiver uma fixação ou um acordo judicial de alimentos, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender e eu me coloco à disposição. Muito obrigada e até mais.